Everywhere at the End of Time é uma coletânea de 6 álbuns experimentais que se popularizou muito nos últimos anos na internet. É bem provável que você já conheça essa música por causa de algum meme que você viu por aí, ou até mesmo por conta de algum youtuber reagindo a ela. Mas mesmo que você já tenha ouvido essa composição, será que você sabe da verdade sobre ela e de todos os segredos que esses estranhos álbuns escondem? Bom, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes de começar, o meu amigo Miojo vai explicar pra vocês o que é um iceberg. Iceberg é um estilo de vídeo onde são apresentadas diversas teorias, mistérios e curiosidades a respeito de determinado assunto. Tais informações ao longo do vídeo são classificadas em camadas, que vão desde a superfície até as águas mais profundas. Quanto mais fundo for a camada na qual a informação está contida, mais obscura ela é. Mas agora que você já sabe o que é um iceberg, a gente pode começar. Everywhere at the End of Time trata a respeito de demência, mais especificamente do Alzheimer, uma doença degenerativa que afeta o cérebro e é comumente relacionada ao esquecimento. Ao longo de 7 estágios, o paciente afetado pouco a pouco vai perdendo não só suas lembranças, como também vários traços de sua personalidade. Quanto mais o tempo passa, mais a vítima deixa de ter um senso de identidade, perdendo a capacidade de reconhecer até mesmo parentes e entes queridos, e em estágios mais avançados perdendo memórias relacionadas à execução de tarefas simples e essenciais, como higiene pessoal, prática da escrita, entre outras atividades. O mal de Alzheimer por diversas vezes já foi representado no meio artístico, inclusive de forma não intencional, como é o caso do pintor William Uther Moseley, o qual tinha o costume de tempos em tempos pintar um autorretrato. E até aí não tem nada demais, só que com o passar dos anos o artista desenvolveu o mal de Alzheimer, e a partir de seus retratos é possível ver como a doença afeta não só a concepção de mundo do paciente, como também a visão de si próprio, chegando a um ponto tão crítico que seu último autorretrato quase não tem características humanas, se assemelhando muito mais a um borrão, a uma memória perdida. No entanto, o exemplo que eu apresentei foi a respeito da pintura, que é uma das áreas da arte onde transtornos relacionados à demência são mais representados. Mas e a música? Bom, é aí que entra Everywhere at the End of Time. A obra mostra a degradação da memória humana ao longo dos diferentes estágios do Alzheimer, começando com uma música bastante característica e facilmente identificável, apenas com alguns pequenos ruídos no fundo. Ruídos esses que, juntamente com tons dissonantes e incoerências melódicas, vão dominando cada vez mais a melodia, que pouco a pouco passa de uma canção com um pequeno desgaste para algo totalmente irreconhecível. Sample é um termo utilizado no mundo da música quando uma composição utiliza um trecho de outra como base, e isso acontece em Everywhere at the End of Time, que utiliza músicas dos anos 1920 como samples, mais especificamente ballrooms, composições românticas ou melancólicas, normalmente tocadas em grandes bailes de salão. Leyland Curb é um artista britânico que faz músicas experimentais com temáticas exóticas, distúrbios mentais, emoções, sentimentos e sensações. The Caretaker é somente um de vários pseudônimos de Curb, que faz músicas desde 1999. Inclusive, o canal em que ele posta todas as músicas se chama VVM Test, que é um de seus outros pseudônimos. Para quem não sabe, lucidez terminal é um fenômeno onde um paciente em estado grave tem uma súbita melhora alguns dias antes de sua morte. No caso do Alzheimer, a vítima muitas vezes consegue recuperar diversas memórias, além de voltar a conseguir fazer determinadas atividades. No entanto, como o próprio nome sugere, essa lucidez repentina normalmente acompanha a morte do paciente. E bem, no último estágio de Everywhere at the End of Time, após horas de ruídos e sons irreconhecíveis, nos 5 minutos finais do álbum, a música surpreendentemente volta, o que muitos teorizam que simbolize a volta da consciência causada pela lucidez terminal.
Ivan Seal é o artista responsável pelas capas dos álbuns do The Caretaker. Ele, assim como Curb, é britânico e também amigo de longa data do artista. O estilo dele é semelhante às músicas do The Caretaker, focando em distúrbios psicológicos e também emoções. Seu estilo de arte é abstrato, geralmente pintando objetos do cotidiano de maneira em que eles beiram o vale da estranheza, causando desconforto e confusão em quem as vê, ajudando ainda mais a transmitir as sensações no álbum do The Caretaker. No final do álbum, após horas de ruídos irreconhecíveis e 5 minutos de uma possível lucidez terminal, a gente tem exato 1 minuto de silêncio, o que teoriza-se que representa a morte do indivíduo, marcada pela completa ausência de qualquer som. Inclusive, possivelmente a escolha do 1 minuto vem da prática realizada em funerais, onde, em homenagem ao falecido, as pessoas ali presentes prestam 1 minuto de silêncio. Everywhere an Empty Bliss é um dos vários trabalhos já produzidos por The Caretaker, que assim como Everywhere The End of Time trata sobre demência. Ao longo do álbum, na transição entre o terceiro e quarto estágio, a gente tem uma enorme mudança na clareza da música, já que o estágio 4 marca o começo de um grande período de chiados e sons irreconhecíveis. Por conta dessa mudança brusca e repentina, muitas pessoas acreditam que Everywhere an Empty Bliss se encontra entre os estágios 3 e 4. E essa teoria até que faz sentido se você for comparar a sonoridade das duas composições. A mudança de um estágio para o outro fica muito menos agressiva se a gente colocar essa música no meio. No entanto, existem muitas evidências de que Everywhere an Empty Bliss é um trabalho separado, tendo seu próprio desenvolvimento e finalização, mas eu vou entrar mais a fundo nisso mais pra frente no iceberg. Como eu citei na primeira curiosidade do vídeo, o mal de Alzheimer possui 7 estágios. No entanto, talvez você tenha reparado que o álbum Everywhere The End of Time tem apenas 6 estágios, o que faz com que muitas pessoas teorizem que o 6º estágio não é o verdadeiro final da obra. E aí entram várias teorias dizendo que outras músicas de The Caretaker representam o último estágio. Entre uma das hipóteses mais conhecidas está a que diz que a música Take Care It's a Desert Out There representa esse 7º estágio. Só que a ideia de um estágio faltante não faz muito sentido, principalmente pela presença do 1 minuto de silêncio no final de Everywhere The End of Time, que indica a possível morte do paciente, e que realmente finaliza a jornada desse álbum. Particularmente o que eu acredito é que o álbum tem apenas 6 estágios devido à falta de conteúdo. Afinal, se houvesse mais um estágio de 40 minutos, não teria muito mais distorção para fazer do que aquilo que já tinha sido utilizado anteriormente. Mas ainda assim, é interessante pensar que talvez exista uma continuação para essa obra. Ao analisar as ilustrações das capas de Everywhere The End of Time, talvez você tenha se perguntado se elas são ou não esculturas. E respondendo a essa pergunta, mais ou menos, calma que eu explico. O processo de criação das obras de Ivan Seal consiste em utilizar como base uma escultura que será convertida em uma pintura, na qual são adicionados vários elementos surrealistas, que ajudam a estabelecer a atmosfera de confusão e desconforto dessas artes. Os álbuns de The Caretaker são separados em estágios, que por sua vez são separados em subdivisões. E uma que chama muita atenção é a E7. Todas as músicas de The Caretaker têm samples totalmente distorcidas e melancólicas, diferente da E7, que traz uma sonoridade mais infantil. Lembrando muito o som de caminhões de sorvete ou até mesmo aquelas caixinhas de bailarina. Então o público começou a teorizar que a parte 7 representa uma memória de infância. Talvez o paciente se relembrando do seu passado. Com
Com certeza, uma das capas mais marcantes dos álbuns de The Caretaker é do estágio 6, essa placa de madeira com algumas fitas azuis. Mas o que poucas pessoas sabem é que o estágio 6 tem outras duas capas alternativas. Uma delas que parece um ser humanoide segurando uma espécie de flauta ou algo do tipo, e o outro é um buquê de rosas. Essas duas capas alternativas estão disponíveis na versão de vinil do álbum. Existe uma teoria muito interessante, a qual diz que os ruídos presentes ao longo de todo o álbum representam as placas amiloides. Para quem não sabe, as placas amiloides são aglomerados de detritos comumente encontrados no cérebro de pessoas com Alzheimer. O acúmulo dessas placas acaba interferindo no funcionamento dos neurônios e agravando o caso do paciente. De acordo com a teoria, os ruídos presentes na música representariam o acúmulo desses detritos. Uma das evidências que embasa essa tese é que alguns títulos do álbum têm referências a essas placas. A maneira fidedigna como Leland Kirby representa a demência em seus álbuns chama muito a atenção. Por conta dessa fidelidade tão surpreendente, muitas pessoas acreditam que The Caretaker realmente desenvolveu demência enquanto trabalhava nesses álbuns, e que a distorção cada vez maior presente em seus álbuns representa o avanço da doença. Mas não, o músico Leland Kirby não teve Alzheimer nem nenhum outro tipo de demência. Os boatos de que o músico possuía essa doença vêm de uma entrevista que ele deu pouco antes de começar a produção de Everywhere at the End of Time, onde ele disse que nesse álbum daria a The Caretaker demência. Muita gente acabou não interpretando bem essa sentença do artista e acabou considerando que ele tinha demência ou algo do tipo. Mas na verdade essa frase tá muito mais para uma brincadeira feita por Kirby, na intenção de revelar a temática de seu futuro álbum. Muitas pessoas teorizam que há algum tipo de mensagem subliminar no álbum do The Caretaker. E por incrível que pareça, durante a época de 70 e 80, era muito comum as pessoas falarem que os discos tinham mensagens subliminares. Você com certeza já ouviu a história de que se você colocasse o álbum da Xuxa de trás pra frente, teria alguma mensagem subliminar. Mas não há nenhuma prova de que o álbum do The Caretaker tem alguma mensagem subliminar. A arte que ilustra a capa do estágio 2 é esse vasinho de flores. E um detalhe muito interessante que poucas pessoas reparam é que o corpo desse vaso apresenta duas silhuetas humanas. A capa do estágio 6 é uma das mais enigmáticas, sendo ela uma placa de madeira com algumas fitas azuis coladas. Porém, existe uma interpretação muito interessante sobre essa ilustração que torna ela muito mais legal e profunda. Se você reparar bem nas extremidades do objeto, vai perceber que elas se assemelham a dobradiças de metal, o que, somado ao formato da peça, é um indicador de que essa é a parte de trás de algum quadro. Essa interpretação é muito interessante e relaciona bastante a capa com a temática do álbum. A ideia de você ter o vislumbre de um quadro e não conseguiu enxergar combina muito com as sensações que o estágio 6 representa. Nem sempre as músicas de The Caretaker foram baseadas em doenças mentais. No começo de sua carreira, Kirby fazia músicas inspiradas na trilha sonora do filme O Iluminado. Portanto, essa ideia não foi pra frente, e no futuro, The Caretaker começou a trabalhar com os temas que nós conhecemos. Existe uma teoria que diz que há um código secreto escondido na capa do estágio 3. Até o momento não existe nenhuma evidência que comprove a existência desse tal código. No entanto, essa capa esconde sim um segredo muito interessante. Caso você inverta as cores da ilustração, vai perceber que ela se assemelha muito a uma rede neural humana. Mas é só isso mesmo, não a confirmação da existência de um código secreto.
Everywhere The End of Time começou a ser publicado em 2016 e só teve a tão famosa compilação completa lançada em 2019, tendo cada um de seus estágios lançado em um intervalo de 6 em 6 meses. Algumas pessoas questionam o porquê de Kirby ter lançado seu álbum em partes, com hiatos tão longos entre elas. E existe uma tese muito legal que tenta explicar o motivo disso. Imagine a seguinte situação: você tem um ente querido que sofre com o mal de Alzheimer. Sua família acaba vendo como melhor opção internar essa pessoa. E por conta disso, seus contatos regulares acabam cessando e você só se encontra com ela de 6 em 6 meses. Pode parecer pouco, mas esse intervalo de tempo é o suficiente para desenvolver quase que por completo um estágio do Alzheimer. Então, gradualmente, cada vez que você vai visitar esse ente querido, você percebe o seu definhar cognitivo. De acordo com essa tese, é mais ou menos essa mesma ideia que Kirby quis representar com os hiatos entre os estágios de seu álbum. Você encontra e ouve o primeiro estágio, depois de terminar, simplesmente se esquece dele. 6 meses se passam e em certo momento um novo encontro surge, e com ele você é capaz de ver como as coisas pioraram enquanto você esteve fora. E essas reuniões de meio em meio ano continuam a acontecer, com você acompanhando o definhar de seu ente querido. Vale ressaltar que essa tese não é confirmada, mas não deixa de ser muito interessante. Há uma teoria que diz que a capa do estágio 3 é uma tentativa de memória da capa do estágio 2. E colocando elas uma do lado da outra, dá pra ver algum tipo de semelhança no formato. Porém, isso é apenas uma teoria. Uma das músicas que é mais utilizada como sample ao longo do álbum é Heart Aches, uma canção que conta a história de um homem apaixonado que teve seu coração partido. E essa composição que introduz o álbum volta a aparecer em vários momentos dele, mas isso não é exclusivo de Heart Aches. Outras músicas com temática romântica são sampladas no álbum e utilizadas diversas vezes, o que leva muitas pessoas a acreditar que um dos principais temas abordados no álbum é uma relação amorosa. Outro fator que agrega essa teoria são os títulos de determinadas partes do álbum, os quais são fragmentos das letras dessas músicas. Durante o estágio 4, nós temos apenas sons distorcidos, como chiados e alguns ruídos estranhos, quando de repente nós somos surpreendidos com uma melodia sinistra de trombetas, similares a algum alarme. Essa melodia macabra que interrompe a música foi teorizada como sons de guerra e também comparadas ao inferno. Nós não temos nenhuma comprovação de nenhuma dessas teorias, mas é muito bizarro de qualquer forma. Esse é definitivamente o maior boato que se tem sobre o álbum do The Caretaker. Não, ele não foi gravado dentro de um asilo para pessoas com demência. Foi só alguma teoria inventada por algum fã que ganhou forças, mas não faz o mínimo sentido. Essa aqui é a capa de Everywhere An Empty Bliss. É uma tela com uma pintura bastante agressiva que não parece ter muito significado. No entanto, alguns anos atrás ocorreu uma exibição lá na França que envolveu Kirby e Ivan Seal. E nesse evento, que apresentou vários trabalhos de ambos os artistas, a gente teve a venda de algumas mercadorias exclusivas. Entre elas, uma versão em CD de Everywhere An Empty Bliss, a qual apresenta uma versão estendida da capa que a gente já estava acostumado a ver. E com essa extensão a gente consegue ver que abaixo daquela arte tem um punhado de abelhas mortas. E como se isso já não fosse curioso o suficiente, dentro da caixinha do CD a gente tem uma frase escrita: PM, why are bees so silent? Quando esses segredinhos foram descobertos, muita gente ficou curiosa e foi atrás de descobrir se eles tinham alguma relação com o conteúdo do álbum. E o que o pessoal encontrou foi até que bem interessante. Descobriram que essa frase aí é um anagrama do título do álbum. Uma das primeiras músicas feitas por Kirby utilizando o pseudônimo The Caretaker foi Past Friends Reunited. Uma curiosidade muito interessante é que essa composição foi utilizada como sample para a música dos 5 minutos finais do álbum.
Bom, como eu mencionei anteriormente, há algum tempo atrás ocorreu lá na França uma exibição que contou com a participação de The Caretaker e Ivan Seal. E nesse evento foram vendidos alguns produtos exclusivos, entre eles um CD que conta com versões alternativas de algumas músicas de The Caretaker. E no meio dessas composições, uma das mais interessantes é Elusive Sunshine, uma versão alternativa da track final de Everywhere an Empty Bliss. Por ser a última música feita por Kirby utilizando o pseudônimo The Caretaker, ela acaba finalizando a obra do artista de forma um tanto quanto melancólica. No entanto, Elusive Sunshine acaba indo por outro caminho, tendo uma sonoridade muito mais otimista, que na minha visão encerra de uma forma muito interessante a obra de The Caretaker. Praticamente toda a obra de The Caretaker sempre teve um estilo muito melancólico e triste, e é curioso ver que a música que encerra essa jornada sai desse padrão. No fim, depois de todos os estágios, depois de tudo o que passamos, depois de toda essa degradação, talvez ainda reste um pouco de esperança. Leyland Kirby fez algo que muitos julgariam impossível. Ele não precisou de palavras para explicar uma doença tão complexa, de forma que qualquer um que escute sua obra consiga se colocar no lugar da pessoa que sofre com esse mal. The Caretaker é sem dúvidas um artista excepcional, e eu espero que agora que você conhece um pouquinho mais a respeito não só dele, mas também da sua obra, que você dê uma chance para esse álbum e tente experienciar. Mas bem, a você que chegou até o final do vídeo, muito obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para algum amigo. Se você conhece alguma curiosidade que eu não falei aqui no vídeo, ou talvez tenha alguma sugestão de tema para iceberg, deixa aí na seção de comentários. Novamente, muito obrigado por assistir e até a próxima.